Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you. 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 Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick. Eu estou aqui com a minha convidada Desirê. Ela que é psicóloga, formada pela UFSCar, mestre especialista na USP em Psicologia Experimental e Master em Terapias Contextuais. E, além disso, ela é especialista na teoria da aceitação e compromisso. Queria que ela se apresentasse um pouco para a gente, fala do seu trabalho. Obrigada, Carlton. Então, olá, pessoal. Como o Carlton falou, meu nome é Desirê, eu sou psicóloga, sou terapeuta, sou professora também. Trabalho com a terapia de aceitação e compromisso, mas não só com isso, trabalho também com prevenção e promoção de saúde mental, e educação também, trabalho com supervisão de outros profissionais, dou aula, enfim, faço um monte de coisa, Carlton. Isso é ótimo. Então, nosso tema de hoje é muito voltado à questão das emoções, de como nomear as emoções e como lidar com elas. Que muitas das vezes o básico a gente não acaba sabendo. Igual, por exemplo, você dá um contexto prático. Igual uma pessoa dá um bolo de um encontro ou algum compromisso. Você acaba ficando pensando, eu estou com raiva daquela pessoa, mas isso geralmente é uma frustração com aquele compromisso em si. Pensando nessa questão, por que é tão urgente aprendermos a nomear nossas emoções em si? Então, nomear a emoção, a gente pode considerar que esse é o primeiro passo para a gente ter uma saúde emocional bacana. Então, quando a gente recebe alguém em terapia, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar com o indivíduo, Carlton, é entender se essa pessoa consegue perceber o que ela sente. Então, a gente fala assim, se ela consegue discriminar, se ela percebe que ela está triste, que ela está com raiva, se ela está angustiada, se ela está com medo. Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir ter saúde mental. Depois, a gente precisa dar um nome para isso. Eu preciso ser capaz de nomear o que eu sinto, de falar que eu estou triste, eu estou angustiado. E aí, só depois que eu percebo e que eu sei nomear, que eu vou conseguir entender o que eu preciso. Então, às vezes, a gente fica frustrado porque a gente não sabe nem o que a gente sente, não percebe, a gente não consegue descrever o que a gente sente. Isso eu não consigo perceber nem descrever, eu não consigo nem pedir para o outro aquilo que eu quero dele. Né? Então, nomear é o primeiro passo para a gente ter saúde mental. A gente, usualmente, então, o que seria interessante? As pessoas aprendem a nomear suas emoções na infância. Então, a gente aprende com outras pessoas. A gente fala que a nossa comunidade verbal, as pessoas ao nosso redor, nossa família, nossos cuidadores, nossos pais, a nossa escola, que vai contando pra gente o que a gente sente. A gente não nasce sabendo que raiva é raiva. A gente não sabe dar nome para o que a gente sente, mas os adultos que estão ao nosso redor, eles podem ver, por exemplo, que você está jogando futebol, vamos supor que o Carlton de 5 anos está jogando futebol, erra o gol, fica todo vermelho e começa a chorar. Numa comunidade verbal, numa comunidade saudável, alguém vai chegar para você e falar assim, nossa, Carlton, você ficou com raiva? Você ficou frustrado? Tô vendo que você tá vermelho, tô vendo que você tá chorando porque você errou o gol. Então, algum adulto vai chegar para você e vai falar, aconteceu tal coisa, você tá desse jeito do seu lado de fora, então, isso que você tá sentindo se chama raiva, se chama frustração, ou se chama qualquer outra coisa que aquela comunidade nomeie daquilo, entende? Então, a gente aprende com a nossa comunidade, com as pessoas ao nosso redor, a perceber o que a gente está sentindo e a dar um nome para aquilo.
E aí a gente aprende também o que a gente faz. Então, um adulto bacana falaria para o pequeno Carlton, olha, não fica assim com raiva, você vai tentar de novo, Se eu vamos, conseguir, você tá vai pronto. conseguir. Exato. Ah, fica com raiva, mas não bate no seu amigo. Então, a comunidade, a sociedade, a cultura vai sinalizando para a gente o que é aquilo que a gente está sentindo, qual que é o nome daquilo, qual é a sensação que está associado àquele nome e o que eu posso ou não fazer com aquele sentimento. Entende? Então, para começo de conversa, saber o que a gente sente é o começo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E pensando nisso, muitas vezes a gente nunca é ensinada a expressar nossas emoções ou a ter esse vocabulário emocional, né? Para quem Uhum. nunca foi ensinado a isso, como que podemos criar um vocabulário emocional a partir de agora, pensando nisso? Eu acho que o vocabulário emocional ele é um desafio para a vida toda, sabe, Uhum. Calil? Mas eu realmente tenho notado, eu tenho conversado isso muito com os alunos, com outros terapeutas, de que os jovens, assim, a galerinha de 14, 15, 16, 20, 25, 28, tem tido muita dificuldade de descrever o que está sentindo, de falar sobre o que sente. E a gente tem várias hipóteses para isso. Uma hipótese que vem na minha cabeça, assim, de cara, é que talvez a comunidade, né, os adultos não estão presentes, não estiveram presentes nesse momento de desenvolvimento, ou esses adultos não tiveram presentes a ponto de, assim, disponíveis, perguntando para essa criança, o que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? Que sensação é essa? Que emoção é essa? Porque são esses adultos que vão fomentar esse autoconhecimento. Se você não teve isso e hoje você não consegue falar sobre o que você está sentindo, não consegue entender o que você está sentindo, você vai precisar de muita autorreflexão. Você vai precisar se perguntar o tempo todo o que é que eu estou sentindo, qual é a emoção que está dentro de mim nesse exato momento, o que eu estou sentindo, qual que é a emoção que está dentro de mim nesse exato momento, que nome eu dou para isso, como é que eu fico quando eu estou sentindo isso que eu estou sentindo. Tem alguns livros que a gente usa no consultório, Carlito, tem um livro muito interessante que chama Emocionário, que também é um Emocionado. ótimo recurso para quem está tentando entender o que sente. Que é isso, nomeia as emoções, fala o que significa, o que as pessoas sentem quando elas Uma sentem aquela enciclopédia das tipo uma emoções. enciclopédia de emoções. Mas é um exercício de se perguntar o tempo todo. E esse exercício ele é difícil porque a gente passa pela vida meio que num piloto automático, né? A gente vai fazendo as coisas, né? Então eu e você estamos aqui conversando e talvez a gente não parou para se perguntar como é que a gente está se sentindo. A gente está só conversando. Então, o exercício de quem quer descobrir o que está sentindo é se perguntar o tempo todo. Enquanto eu estou fazendo isso, o que eu estou sentindo? Enquanto eu estou conversando com o meu amigo, ou eu estou jogando futebol, ou eu estou assistindo televisão, parar um pouquinho e falar: pera, o que eu estou sentindo? Qual é a minha sensação dentro do meu corpo? E você pode começar por questões físicas, por exemplo, eu estou sentindo alguma dor? Pode começar assim. Eu estou sentindo dentro de mim tá quente, tá frio. Eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo apertado em algum lugar, estou sentindo expansão. A gente pode começar com aspectos muito concretos, muito físicos, e depois a gente pode ir para coisas mais, os sentimentos básicos, que é raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, tipo, divertidamente. Você pode começar assim, se perguntar do básico. Eu estou sentindo raiva, tristeza, alegria, medo, nojo. Depois a gente pode ir para os sentimentos mais complexos. Eu estou sentindo ciúmes, ansiedade, eu estou sentindo frustração. A gente pode começar, a gente tem que começar de algum lugar. Mas a ideia para eu conseguir entender o que eu sinto, eu preciso voltar a minha atenção para o lado de dentro da pele. Eu preciso voltar a minha atenção para o que acontece dentro de mim. E para eu fazer isso, eu preciso me comprometer ao tempo todo, parar o que eu estou fazendo e me perguntar o que é que eu estou sentindo. O que está acontecendo comigo aqui dentro. Isso é verdade. E É.
Pensando nessa questão, se for das emoções divertidamente em si, como é Hum. que a gente pode acabar diferenciando as emoções primárias, como medo ou tristeza, das secundárias, como raiva ou culpa em si? Eu acho que talvez essa diferença de nomenclatura das emoções, ela Uhum. seja uma diferença que a gente chama de arbitrária, ou seja, é uma diferença que a gente criou e ela, na verdade, não tem tanta importância, né, no sentido de explicar o nosso comportamento. Então, talvez seja mais fácil. Então, quando a gente vê uma criança, então, trabalhando no consultório com uma criança, a gente não vai começar ensinando para ela o que é frustração, o que é culpa. A gente vai começar com os divertidamente, que eles são simples. A raiva é simples, elas são emoções que elas são muito automáticas, elas não passam por muita reflexão, elas não passam por muita história. Quando você sente raiva, você sente raiva, pronto, acabou. Quando você sente tristeza, você sente tristeza, pronto, acabou. Quando você sente frustração, a gente vai ter que falar de expectativa, a gente vai ter que falar de relacionamento com o outro, a gente vai ter que falar de coisas mais complexas, né? Do que eu queria, desse futuro ou desse futuro desejado que não aconteceu. Então, veja que a explicação é um pouco mais complexa sobre o que são as emoções secundárias. Mas, no final das contas, é, o que realmente vai importar é você conseguir dar um nome para o que você está sentindo. Esse nome pode ser qualquer coisa. Você pode falar assim: hoje eu estou me sentindo como um passarinho na gaiola. Tá tudo bem. Esse é o nome da emoção para você. Entendeu? Hoje eu estou me sentindo como um vulcão em chamas. Tá tudo bem. Você não precisa chamar de raiva nem de frustração. Você pode, você mesmo, dar o seu nome para o seu sentimento. E aí o que é importante é você identificar e perceber o que acontece no mundo ou do lado de fora da sua pele ou dentro da sua pele que faz você se sentir como um vulcão em chamas. E o que acontece depois? Quem que você se torna? Se eu estivesse te observando, conversando com você e você tivesse um vulcão em chamas, o que eu veria acontecer? Você fica, você fala mais alto, você fala mais baixo, você fica vermelho, você gesticula mais, você gesticula menos. Então, independente do nome que você dá, independente de como você descreve o que você sente, o mais importante é você, ter uma forma de descrever, que pode ser só sua, pode ser só você. Eu me sinto como um kiwi estragado. Não tem importância. Você que vai descrever o que significa isso e tá tudo bem. Então você precisa saber descrever o que você está sentindo. Você precisa entender o que acontece para você sentir aquilo que você está sentindo, o que aconteceu antes e quem que você se torna depois, sabe? Enquanto você sente essas coisas, o que você faz no mundo quando você está se sentindo um kiwi estragado. Vai, sim, um exemplo. Muito bom exemplo, por sinal. Uhum. E pensando assim, nessa questão, como que a gente pode diferenciar em si entre o sentir a emoção, tô sentindo aquela emoção, ou a ser controlado por ela, não saber o que fazer, né, naquela questão. Ótima pergunta, tá? Então, assim, são coisas diferentes. Uma coisa é você sentir uma emoção e outra coisa é você ser controlado por ela. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer é: quem eu me torno quando eu sinto essa emoção? Porque às vezes nós somos sequestrados pela nossa emoção. Quando nós somos sequestrados pela nossa emoção, isso significa que a gente faz as coisas sem pensar nas consequências. Então a gente faz coisas que às vezes vai até muito contra o que a gente é, o que a gente gostaria de ser no mundo, vai contra as pessoas que a gente gosta, a gente fala, a gente mete os pés pelas mãos, a gente é, enfim, compromete relações que a gente não gostaria de comprometer. Então, essa pergunta de ser controlado pelas emoções, ou isso que essa reflexão, ela é uma reflexão que também a gente vai fazer o tempo todo. Quando eu sinto raiva, eu preciso me perguntar, primeiro eu preciso descrever a raiva, perceber a raiva, descrever que é raiva, e se perguntar, o que eu quero fazer com essa raiva.
existe um espaço entre sentir e fazer alguma coisa com ela. Eu preciso me perguntar quem eu me torno quando eu tô com raiva. O que que eu quero fazer com essa raiva? Aonde que eu vou, para onde eu vou direcionar isso? Para onde eu vou levar esse sentimento? No que eu quero transformar esse sentimento? E as duas coisas são compatíveis. Eu posso sentir raiva e não fazer nada em relação a ela. Sabe? Eu posso sentir raiva e dar uma volta no quarteirão para espairecer. Eu posso sentir raiva e também me proteger e falar pro outro, sai fora, se afasta que eu tô com raiva. Então, eu preciso ter essa observação, essa auto-observação, para não ser sequestrado pelo sentimento. Eu preciso estar o tempo todo me perguntando o que eu tô sentindo, reconhecendo o que eu tô sentindo, e me perguntar o que eu preciso agora, estando sentindo isso. Então, uma vez que eu tô sentindo raiva, do que eu preciso e o que eu quero fazer com ela. Sabe? Faz sentido? Faz sentido. Bastante, sim. E pensando nessa questão das emoções acabam ficando intensas e a gente acaba ficando controlando por elas, quais técnicas simples podem ajudar a acalmar o corpo e a mente quando as emoções ficam intensas, ficam numa faísca? Pronto. A gente usa alguns recursos na psicoterapia que vão na seguinte direção, Carlos. Então, imagina que a gente tem dentro da gente, a gente tem um pêndulo. Imagina um pêndulo. Esse pêndulo é a nossa capacidade de observar as coisas. Quando esse pêndulo tá para dentro, significa que eu estou observando minhas emoções, eu estou controlado por elas, eu estou com raiva, eu estou irritado, eu estou bravo, eu estou sendo tomado por essas emoções. Quando esse pêndulo tá para fora, significa que eu estou observando as coisas ao meu redor. Eu observo, observo, observo. E quando eu observo as coisas ao meu redor, eu não consigo enxergar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu olho para dentro ou eu olho para fora. Ou eu estou do lado de dentro ou do lado de fora. Só que às vezes o nosso lado de dentro ele está muito barulhento. Ele fala muito alto, como um rádio, sabe um rádio quebrado que Chiado. que tá alto demais. Quando esse rádio tá alto demais dentro da gente, falando um monte de coisa, a melhor estratégia que a gente tem é colocar o nosso pêndulo para fora, ou seja, a gente levar a nossa observação para o mundo ao nosso redor. O que isso significa? Isso significa que quando você está muito nervoso, muito irritado, muito puto, muito frustrado, uma ótima estratégia é prestar atenção nas coisas ao seu redor. Quer ver um exercício bem simples? Cara, então respira fundo e acha para mim 5 cores diferentes ao seu redor. Que 5 cores. preto, laranja, azul, amarelo, cinza, branco, acho que foi. Perfeito. Agora, com a ponta dos seus dedos, você vai encontrar 4 texturas. 4 texturas. Texturas. Isso, Pode ser liso, gelado, quente. Papel. Isso, ótimo. Agora, Caetano, veja se você consegue escutar 3 sons diferentes. 3 sons diferentes? Isso, aí onde você está. Do bebê, da geladeira, dos carros e do vento em si. Agora, veja se você consegue sentir 2 cheiros diferentes. 2 cheiros? 2 cheiros. Agora veja se você consegue sentir o gosto que está na sua boca. Respira fundo. Essa é uma estratégia, Clayton, que nós terapeutas usamos muito quando a gente quer que a pessoa pare um pouco de pensar, saia do piloto automático e entre na vida, assim, volta para cá. O que você sentiu fazendo esse exercício? Conexão com o tempo presente em si. Tudo ao redor. Isso. Né? É isso.
Então, uma grande estratégia, não precisa ser desse jeito, mas uma grande estratégia de autocontrole, né, ou de não ficar grudado no pensamento é, primeiro, perceber que você está sentindo alguma coisa. Depois, nomear. Então, eu estou sentindo ansiedade. Você percebe? Você nomeia. E aí você pode descrever. Eu estou sentindo ansiedade no meu corpo, aonde está, como é que está o meu corpo, qual é a sensação dentro do meu corpo. E aí você pode se afastar um pouco da ansiedade fazendo isso que a gente acabou de fazer. Olhando para as coisas, respirando fundo, percebendo o mundo ao seu redor, voltando a sua atenção para o lado de fora do corpo. Entende? Essa seria uma estratégia de autorregulação. Isso é ótimo. Gostei. Gostou? E pensando em outra questão, igual muitas das vezes a gente meio que demoniza, né, nossas emoções. A gente está sentindo raiva e a gente acha que é uma emoção ruim em si. Mas como que a gente pode ouvir a mensagem por trás de cada emoção, em vez de apenas julgá-la como boa ou ruim em si? Existe um grande problema nesse julgamento, né, de colocar as emoções como boas e como ruins, sabe? O grande problema é que a gente começa a evitar as emoções ruins, como se elas fossem evitáveis. Então, quando a gente fala assim, tem emoção que eu quero e tem emoção que eu não quero. Tem emoção que eu gosto e tem emoção que eu não gosto. Quando a gente coloca isso nesse paradigma do que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, pode nos dar a sensação de que a gente controla o que a gente sente. A gente pode cair nessa fantasia, nessa mentira de que a gente pode só sentir coisas boas, por exemplo. E o que eu queria te contar é que a gente não sente só coisas boas. A gente não tá, essa escolha não está na mesa. Imagina que a gente, o tempo todo, a gente sente coisas muito diferentes, coisas boas, coisas ruins, coisas diferentes, coisas que a gente não gostaria de sentir. O problema da gente não querer sentir alguma coisa é que a gente começa a fazer coisas para não sentir aquilo. Quer ver? Por exemplo, imagina que você considera a ansiedade um sentimento ruim, tá? E aí você faz qualquer coisa para não se sentir ansioso. Acontece que as coisas mais importantes que você faz na vida envolvem se sentir ansioso, não é? Isso é verdade. Não é verdade? Pensa nas coisas mais legais e importantes que você faz. Um mau emprego, faculdade. Tudo isso em relacionamento, emprego, faculdade, até gravar um podcast envolve ansiedade, não envolve? Envolve. Imagine que você chegasse para mim e falasse assim, eu faço tudo para não sentir ansiedade. Isso significa que você teria que deixar de fazer o quê? Não, deixar de fazer tudo, né? Em si. Exato. Então, imagina isso num grau, um grau aumentado. É isso que se chama de adoecimento psíquico. Quando as pessoas começam a evitar sentimentos que elas consideram ruins, elas deixam de fazer as coisas que são importantes para a vida delas. Então a gente fala que a vida vai ficando estreita, vai ficando pequenininha. Eu só faço aquilo que não me deixa desconfortável. E aí, para eu ter uma vida que nada me deixa desconfortável, eu vou ter que ficar da sala para o quarto, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para a sala, da sala para a cozinha. Só isso. O que cabe numa vida que nada é desconfortável? Uma chatice pura. É uma chatice, exatamente. Então, na terapia, pelo menos na terapia de aceitação e compromisso, a gente trabalha muito com a ideia de que todos os sentimentos, eles fazem parte da nossa experiência de estar vivo. Enquanto a gente estiver vivo e fazendo coisas importantes, a gente vai sentir ansiedade, por exemplo. Enquanto a gente tiver esperança na vida, a gente vai sentir frustração e raiva. Não tem como. Enquanto a gente se relacionar com as pessoas, a gente vai sentir quebra de expectativas, a gente vai sentir que a gente não está constrangido, a gente vai sentir vergonha, a gente vai sentir... Não tem como. Não, essa é uma...
vergonha, constrangimento, raiva, ansiedade, são partes inerentes da experiência de estar vivo. Se você está vivo, você está vivendo, você vai sentir isso. Então aí, né? Então, a ideia da psicoterapia, da terapia de aceitação e compromisso, é primeiro normalizar, trazer, convidar para a mesa esses sentimentos que a gente considera negativos, entre muitas aspas. Porque, na verdade, eles não são necessariamente negativos, eles podem ser difíceis de se sentir. É difícil sentir ansiedade, porque a ansiedade mobiliza o nosso corpo, né? A ansiedade, ela mexe com o nosso bem-estar físico. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade é um ótimo sinalizador de que você está fazendo uma coisa que é importante para você. A ansiedade pode ser o primeiro sintoma de que você está fazendo uma coisa que é importante para você. Então, a ideia da psicoterapia é incluir, é transformar a relação que a gente tem com esses sentimentos. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, você não vai dar 3 passos para trás e falar, ai, não vou fazer isso. O ideal é que da próxima vez que você sentir ansiedade, você reconheça, cara, eu tô sentindo ansiedade, eu devo estar fazendo uma coisa que é muito importante para mim. Vou seguir, vou fazer. A gente quer uma relação que a gente chama de uma relação flexível com os sentimentos, com as emoções, com os pensamentos. Não uma relação rígida, de eu sinto, aí eu paro, eu sinto, aí eu brigo, eu sinto, e só tem uma coisa que eu posso fazer para me livrar daquilo. Faz sentido? Faz sentido. Exato. E como que a gente pode acabar transformando a frustração que a gente tem em uma oportunidade de aprendizado emocional em si? Sim, puxa, acho que muitos caminhos, né, Caio? Então, a frustração, ela é um sentimento difícil, né, complicado. Apesar de ser tão frequente, né, a frustração, ela é uma etapa do sucesso, ela é o caminho, né, é parte de uma história de sucesso. Não existe uma história de sucesso que não tenha frustração. Talvez a gente tenha que ter uma clareza sobre de onde a gente está indo. Né? A gente fala de valores, assim, de quais são os nossos valores? Né? O que eu estou perseguindo na minha vida? O que é importante para mim? Quando eu tenho clareza do que é importante para mim, do que faz sentido para mim na vida, a frustração, ela perde um pouco da sua força. Então, vamos dizer que para você, uma hipótese, tá? Ou para alguém, ter conhecimento é importante. E é um valor. E para ter conhecimento, você se compromete a fazer uma série de coisas. Você se compromete a ler, a estudar, a ter conversas significativas com algumas pessoas. Só que nesse caminho vai ter tropeços. Vai ter situações em que você vai se frustrar. Se você tiver clareza de para onde você está indo, o que você está perseguindo, o que é importante para você, você logo levanta, sabe, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua o que você está fazendo, porque tem uma coisa que é muito maior em jogo, que é algo que é muito valioso para você, é muito valoroso. Então, uma das formas da gente lidar melhor com a frustração é a gente ter clareza do que a gente quer. Quando a gente tem clareza do que é importante pra gente, a gente fica mais tolerante, sabe? Tolerante ao que dá errado, tolerante ao mal-estar, tolerante à frustração, tolerante à angústia, à dor. A gente segue com mais perseverança na direção que a gente quer caminhar. Isso é verdade. Agora, indo para a questão dos relacionamentos em si, como que a escuta ativa e a validação emocional transformam conflitos em conexão em si? É muito importante, né? Porque a gente fica pensando que se relacionar com outro indivíduo talvez seja o nosso desafio da vida, né? Assim, não é alguma coisa que um dia você fala assim, pronto, agora eu sei me relacionar com as pessoas. Se relacionar, não existe isso, né? Relacionamento é uma escola para a vida toda. A gente está sempre aprendendo. E só é possível a gente aprender com o outro sobre a se relacionar, a gente só se aprende a se relacionar quando a gente consegue, de fato, escutar o outro. Veja, a gente tem um grande defeito como espécie. Nós temos, assim, um mundo que é interno, a gente tem todo
histórias, narrativas, pensamentos, sentimentos, sensações que não aparecem para ninguém. Expectativas, né? Que moram dentro da gente. E aí a gente se relaciona com outra pessoa que tem também dentro dela histórias, expectativas, narrativas, traumas, ideias sobre o que é uma relação. E aí, quando a gente se encontra, a gente precisa mergulhar no universo do outro para a gente conseguir se relacionar de fato. Isso significa que eu preciso aprender com o outro o que essa pessoa precisa para ser feliz. E eu também preciso ser capaz, eu mesma, de descrever para o outro o que é que eu preciso para ser feliz numa relação. Então, essas duas pessoas, elas vão ter que ter conversas muito profundas. E conversas profundas não implica em simplesmente fazer boas perguntas. Conversas profundas envolve ouvir tudo aquilo que precisa ser falado. Ouvir ativamente. O que é ouvir ativamente? É permitir que o outro fale. O que é ouvir ativamente? Ouvir ativamente é conseguir permitir que o outro fale e, de fato, buscar uma compreensão genuína. Não cortar essa pessoa, não falar da sua perspectiva, não tentar moldar o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa entende, como essa pessoa entende o mundo. É de fato ouvir e costurar com ela um conhecimento que seja de vocês dois. Então, assim, é você colocar a sua experiência, é você ouvir a experiência do outro e ir costurando. Sem isso, eu não sei como um relacionamento pode sobreviver. Se você não conseguir ouvir de maneira muito aberta e muito sensível ao outro, eu não sei, você vai se relacionar com você mesmo, você não vai se relacionar com outra pessoa. Verdade. Morrer sozinho. Pois é. E pensando nessa questão, como que a gente pode equilibrar a expressão emocional de expressar o sentimento assim com respeito ao espaço do outro em determinados momentos? Você está querendo dizer assim, como que eu equilibro, como é que eu não cometo um sincericídio? Sim. Sim. Ótima pergunta. O fato da gente sentir coisas e a gente querer se comunicar com o outro, comunicar essas coisas para outra pessoa, não significa que a gente precisa destruir uma relação. A gente pode trabalhar para construir em nós mesmos uma habilidade de falar o que a gente sente e ainda assim cultivar as relações que são importantes para a gente. Nem toda relação é importante para a gente, então tem relações que a gente fala o que a gente sente para realmente acabar com aquilo, quebrar aquele vínculo e tudo bem, é importante a gente ser capaz de fazer isso, mas tem relações que a gente está construindo, que são caras para nós, que são importantes. Quando a gente tem uma relação cara, importante para nós, a gente vai ponderar o que o outro precisa saber. A gente vai ponderar como o outro vai escutar aquilo que a gente tem para dizer. A gente vai trabalhar na direção de construir uma ponte, não de explodir a ponte. E para isso, eu gosto muito das estratégias da comunicação não violenta, sabe, Clayton? Sei, conheço. Isso, a comunicação não violenta foi criada pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, já falecido, e ele foi um cara que se dedicou a construir, a desenvolver estratégias de comunicação para situações de conflito. Tanto situações de casais, mas também situações de corporações, de organizações, até de países. E ele tinha uma estratégia, assim, que não é simplista, é simples, porém complexa. Eu acho tão bonito quando uma pessoa transforma uma teoria super complicada num passo a passo simples que a gente pode seguir. E ele falava de um passo a passo que é fácil de lembrar, difícil de seguir, mas importante de saber. Ele falava o seguinte: para a gente comunicar coisas difíceis, fazer pedidos difíceis para o outro, a gente precisa de 4 pilares. Primeiro, eu preciso ser capaz de falar da minha observação. O que eu observo? O que aquela pessoa fez que eu observei que me faz mal?
Então, a gente pode pensar numa situação hipotética de um casal e que a mulher chega e fala assim, amor, eu observo que quando você chega à noite, você chega tão cansado que você vai dormir. Assim, você chega, você vai para o seu canto, vai jogar seu videogame, toma banho e vai dormir. Tá? Então, é uma observação. Sem julgamento nenhum. Que ele fala, é importante, você tem que fazer uma observação sem julgamento, só uma observação. Aí ele fala que a gente precisa ser capaz de perceber o que a gente sente diante disso que acontece. A gente precisa ser capaz de descrever. Lembra que eu te falei? A gente está falando sobre descrever sentimentos. Aí que entra o sentimento. Então, imagina que essa mulher fale assim, então, olha, amor, quando isso acontece, eu me sinto invisível. Eu sinto que eu não tenho nenhuma importância. Certo? E aí ele também fala que todos nós temos necessidades que são implícitas, necessidades que a gente não conversa, não fala, não discute. E quando a gente entende o que a gente está sentindo, a gente pode começar a entender qual é a nossa necessidade. Por exemplo, essa mulher pode falar para ele, eu tenho a necessidade de me sentir valorizada. Ou eu tenho a necessidade de me sentir um pouco cuidada. Certo? E aí, tendo falado tudo isso, o Marshall Rosenberg fala, bem, agora você pode fazer o seu pedido. Então, tendo em vista o que você faz, o que eu observei que você fez, o que eu estou sentindo, qual é a minha necessidade implícita, eu gostaria que quando você chegasse em casa, você viesse aqui para a sala, para o quarto e passasse 40 minutos comigo. Que a gente tivesse um tempo juntos, em que você me conta o seu dia, eu conto o meu dia para você. Podemos começar? Podemos fazer assim? Não. Essa seria uma comunicação não violenta de uma situação hipotética, enfim, seguindo as diretrizes do Marshall Rosenberg de uma maneira bem simples, para contar para você que a gente pode utilizar o que a gente está sentindo como uma bússola, uma dica de que a gente precisa de coisas que não estão sendo atendidas. E aí a gente não precisa explodir para a pessoa e falar, eu estou frustrado o dia inteiro. Não. A gente pode fazer pedidos claros sobre aquilo que a gente precisa. Pontuais. A gente não pode esquecer que o amor, as relações, Carlton, eles são uma enorme sala de aula. A gente está sempre ensinando e aprendendo num relacionamento. Ora, a gente ensina para o outro o que a gente precisa para ser feliz, ora a gente aprende com o outro o que ele precisa para ser feliz. Então, dentro de uma relação, eu preciso ser muito habilidoso para ser um bom professor, explicar para o outro aquilo que eu preciso, fazer pedidos pontuais, confiar no processo, ir contando para o outro aquilo que é relevante para mim, e eu preciso aprender com aquela pessoa, né, o que ela me ensina sobre o que ela precisa para ser feliz. Então, acho que as relações são muito mais saudáveis quando a gente olha para as coisas desse jeito, sabe? Sei. E pensando nessa questão, como que a gente pode começar essa jornada de autoconhecimento emocional de forma prática e sem pressão, sim? Será que a terapia é essencial nesse processo? Eu queria... Um lado meu fala, nossa, a terapia é essencial nesse processo, e o outro lado fala que não. Então, eu vou ser sincera com você. A terapia, ela é um recurso caro, né? É um recurso caro. Assim, vamos ser sinceros? A terapia ela é um recurso caro. Por que ela é cara? Porque você tem um profissional que precisa ter um treinamento longo, altamente especializado, sentado com você por 1 hora, 1 ou 2 vezes por semana, conduzindo você nessa jornada de autoconhecimento. Então, a psicoterapia chega na vida das pessoas normalmente quando as pessoas estão em grande sofrimento. São poucos meus pacientes que chegam e falam assim, eu quero me conhecer, apesar de eu amar. É sensacional, quando a pessoa chega na psicoterapia e fala, estou aqui porque eu quero me conhecer, cara, é sensacional. Mas eu entendo que é difícil. Então, se você ainda não tem um recurso para começar uma psicoterapia, você pode começar a ter leituras interessantes, a fazer leituras interessantes. Você pode começar ouvindo esses podcasts, o seu podcast, esse podcast aqui,
entendendo um pouco como que o processo funciona, se perguntando mais sobre como você se sente, tendo conversas bacanas, profundas com outras pessoas, sabe? Ouvindo mais, solicitando mais que as pessoas te escutem, observando, realmente se observando. Eu acho que esse processo de autoconhecimento ele pode acontecer de muitas formas. E talvez o primeiro passo é você estar interessado no assunto, é se interessar, né? Que é fundamental em si. E pensando na questão, quais são os sinais que estamos evoluindo na relação com as próprias emoções em si? Quais são os que nós percebemos? Ah, muito boa essa pergunta. Como é que a gente percebe que a gente está evoluindo em lidar com as nossas emoções? Eu acho que a gente pode ter algumas coisas. Primeiro, quando a gente identifica o que a gente está sentindo. Ah, eu sei, eu tô frustrada. Aí não é um passo a passo, mas algumas coisas que precisam acontecer, né? Então, eu preciso nomear o que eu estou sentindo, isso é muito bom. Perceber assim no meu corpo o que eu estou sentindo e dar um nome para isso. Aí também seria interessante eu conseguir entender o que acontece para eu me sentir desse jeito, ou para eu ter esse tipo de pensamento. Quando eu entendo o que está acontecendo para eu me sentir assim, pensar assim, já é um passo super importante. Depois a gente pode observar o que eu faço quando a minha cabeça está cheia desses pensamentos e meu corpo está cheio desses sentimentos. Quem que eu me torno no mundo? Que escolhas que eu faço quando eu faço isso? Aí já é super legal. Então, que ações eu tomo quando eu estou sob controle, estou grudado nesse sentimento? Isso já é uma coisa super interessante. E aí acho que o Aconcura, o ponto máximo assim, de lidar com, evoluir na questão dos sentimentos, é quando você consegue sentir uma coisa e escolher como é que você quer reagir. O que você vai fazer com aquilo? Você sente. Então, acho que o ponto máximo do autoconhecimento é quando você sente uma coisa, você reconhece o que você está sentindo, você sabe de onde vem esse sentimento, você entende que esse sentimento vem com esses tipos de pensamentos, você consegue observar isso, entender que você não é o que você está sentindo nem pensando, que você contém, você sente essas coisas, mas você não é essas coisas, e você consegue fazer uma escolha clara sobre o que você quer fazer com isso que você está sentindo. Você valida o que você sente, você reconhece o que você sente, mas você escolhe o que você quer fazer com esse sentimento, se relacionando, escolhe pensando no que é valoroso para você, sob controle do que é valoroso. Entende? Certo. Entendo. Então, um exemplo. Então, vamos supor que para você é muito valoroso o conhecimento. E dentro desse aspecto, gravar esse podcast, fazer o seu podcast é muito importante para você. Estou aqui imaginando, tá? E aí você sente uma baita ansiedade para gravar. Vamos supor que você tá, putz, hoje eu tenho gravação, que ansiedade e tal, e você sente ansiedade. Você reconhece que essa ansiedade chegou, porque isso é muito importante para você. Você reconhece na sua história de vida o papel da ansiedade. Você percebe que quando você está ansioso, imagina que você possa ter pensamentos catastróficos de que tudo vai dar errado. Você olha para tudo isso e fala, bem, mas eu não sou o que eu estou sentindo nem o que eu estou pensando. E tem uma coisa que é muito importante para mim. Então, com isso que eu estou sentindo e pensando, vou pegar essa minha ansiedade, vou pegar esses pensamentos, vou colocar aqui dentro de mim, colocar no meu bolso e vou gravar meu podcast. Vou fazer o que eu tenho que fazer, porque é importante para mim. Essa seria uma forma, assim, bacana de lidar com algumas das emoções que a gente tem. Ou, por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma relação abusiva, difícil, ela pode se imaginar, ela percebe que tá ruim, ela percebe que tá ruim, ela percebe que tá ruim, mas ela sente medo. Medo de se separar, medo de confrontar, medo do que pode acontecer. Ela sente esse medo, ela escuta o medo, ela também entende que ela não é esse medo,
Esse medo só está sinalizando para ela ficar atenta a algumas questões e ela vai ficar sob controle do que é valoroso para ela, autocuidado, liberdade, respeito, e aí ela toma uma decisão, talvez de romper ou de dar um passo na decisão de um rompimento, grudada no que é valoroso, não no medo. Entendeu? Fundamental isso, entendi. Muito. E agora, finalizando nossa entrevista, é uma pergunta que eu sempre faço para meus convidados e convidadas em si, que é a seguinte pergunta. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Nossa, que ótima pergunta. Ai, o que eu gostaria de ter sabido antes sobre amor? Eu gostaria de ter sabido. Eu gostaria que eu tivesse entendido logo cedo na minha vida que o amor é uma construção, que ele não é dado, que a gente, assim, que é muito feliz, é muito difícil ser feliz no amor, a gente precisa se dedicar muito, ele envolve um baita compromisso, sabe? Ele envolve compromisso, assim, com a relação, com o que precisa ser feito, com as conversas difíceis, com os ajustes, com os rearranjos. Eu acho que eu gostaria de ter entendido que, logo de cara, que o amor não basta para o amor, que a gente precisa ter muitas habilidades para viver um grande amor, sabe? O amor não basta, a gente precisa aprender a amar, aprender a estar numa relação, aprender a se abrir, aprender a se vulnerabilizar e acolher o outro também, o outro lado também. E espero que todos tenham gostado da entrevista. Eu quero despedir da Desirê, da entrevista, e vou deixar a oportunidade dela de se despedir, se ela quiser falar o seu Instagram também. Muito obrigada, cara. Então, obrigada, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui. Se vocês quiserem me seguir, o meu Instagram é @DesirêCassado, Desirê com 2 Es, Cassado com 2 S's. E é isso, estou por aqui e foi um prazer imenso te conhecer. Foi um prazer. E então é isso. Espero que todos tenham gostado do programa. Até os próximos programas. Com saúde mental sempre.